boa noite a vocês! Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas a mais um encontro do Por Um Eu Mesmo Melhor. Estamos aqui hoje quase finalizando os nossos encontros dessa primeira temporada do Por Um Eu Mesmo Melhor, né? Nosso Por Um Eu Mesmo Melhor 1.0, né? Mas nunca finalizaremos, né? Enquanto nós estivermos vivos aqui, o nosso grupo vai estar vivo, né? A gente vai finalizar, mas a gente vai recriar outras possibilidades, vai renascer sob outras óticas, sob outras estratégias e outros formatos, mas a gente continua firmes e fortes. Então, senhoras e senhores, senhoras e senhores não, só senhoras, pensando nisso, o que eu fiz aqui? Acho que eu fiz errado. Peraí, vocês estão vendo a minha tela do computador, né? Não era isso para vocês verem. Peraí, share screen. Sei lá o que está acontecendo. O que vocês estão vendo aí? PowerPoint. Agora está no PowerPoint? E vamos ver se abre a apresentação de slide ou fica naquela coisa pequena, longe, como se não tivesse aberto. Não, para mim não está aberto ainda. Dá para ver, tipo, no lado esquerdo a sequência. Ai, que coisa. Eu não sei por que isso acontece. Vamos ver se agora vai. Ver se foi. Sim, agora foi. Agora abriu? Beleza. Uhum. Muito bem. Então, gente, para começar, eu hoje, depois que eu acabei as minhas montes de outras responsabilidades, de obrigações da parte da faculdade, estava super cansado, eu tinha que estudar hoje, porque eu estou estudando para prova de residência, então eu estou, comendo os livros aqui com farinha, dá uma olhada aqui, a pilha de livro, ó. É muito livro, né? Mas eu falei, não vou estudar porque eu vou montar uma aula bem bonitinha para o mesmo melhor. E aí eu entrei numa vibe que eu comecei a olhar o grupo e me deu uma nostalgia, porque eu fui olhando as coisas cada vez mais para trás, e aí eu falei, vou fazer a linha do tempo. O grupo de WhatsApp por uma vez melhor começou no dia 22 de janeiro de 2021, então já faz mais de um ano que nós estamos juntos nessa aí, né? E no dia 22 de janeiro de 2021, eu criei o grupo e coloquei uma mensagem lá que o grupo era uma forma da gente tentar estimular as práticas de autocultivo, né? Era uma forma da gente tentar estimular a prática de meditação, Tai Chi, o Qigong. Como? A gente ia tirar print da tela que a gente fizesse a meditação pelo tempo. Eu nem lembrava que a gente tinha feito isso. Vocês lembravam? Eu nem lembrava. Eu lembrei depois que eu vi lá, né? Então foi super legal, assim, deu uma nostalgia. Falei, caramba, que gostoso, né? E aí, isso foi no dia 22/1, aí eu desafiei vocês a fazer 5 minutos de uma prática interna, podia ser Tai Chi, Qigong, meditação, Reiki, automassagem, 5 minutos por dia, e postar lá o seu print do seu cronômetro. No dia 23/1, eu dei um upgrade lá, no dia seguinte eu dei um upgrade, eu pus a minha mensagem lá, eu pus o meu cronômetro e eu já falei, gente, vamos fazer diferente. Eu vou fazer um desafio de 100 dias de prática, 100 dias de meditação. Por quê? Porque eu vou postar uma página de cada dia do livro, né? A Arte de Viver com Simplicidade, 100 Práticas para uma Vida Feliz, que é aquele livro do Zen, que a gente acabou não fazendo ele inteiro, por quê? Porque os 100 dias a gente acabou fazendo com outras práticas no meio, então a gente não fez o livro inteiro, eu pus outros conteúdos no meio para vocês, mas está valendo, deu para a gente aprender muita coisa e era uma forma de motivar a nossa prática, né? Porque a gente levava a reflexão, aquilo vinha a gente refletir, ajudava a gente a refletir para depois fazer o Tai Chi ou o Qigong, a meditação. E o que foi mais legal foi ver, tipo, a galera, assim, tinha uma galera participando. Tava, além de nós, eu, Carolzinha, a Donizilda, que participam mais, a Gil não estava ainda, tinha a Márcia, que tem assistido tudo gravado, mas não está participando, a doutora Karina Pavão participando ativamente, Fabrício, Yasmin, uma galera que eu nem lembro quem é, Isabel, sei lá, aí tem a galera lá, a Dona Beth estava, o seu Eduardo, depois mais para frente eles saíram no grupo, aí falei, putz, Daniel, Ana Cláudia, enfim, foi super legal, me deu uma nostalgia. Quase um mês depois, no dia 17/2 de 2021, eu mandei para vocês o projeto de meditações guiadas, que era para ajudar
pessoal, e era estimular um pouquinho, deixar um pouco mais fácil o desafio dos 100 dias para quem tinha muita dificuldade de meditar sozinho poder usar as meditações por áudio, né? E aí era a minha voz lá, guiando meditação, bonitinho. No dia 27/2, 10 dias depois, a gente foi o 35º dia de prática, eu decidi complicar mais com vocês, já tinha muito menos gente fazendo, né? Porque só quem fica mesmo é o pessoal da alta nata, do autocultivo, né? E a gente decidiu dobrar a meta. E a gente vai falar agora, a gente vai praticar não só uma vez, mas 2 vezes de 5 minutos por dia. E aí tinha gente que mandava mais, tinha gente que mandava 10 minutos de uma vez só, às vezes a dona Isilda fazia mais, às vezes eu fazia mais, mas era uma delícia. E a gente foi vendo nesse período, realmente esse grupo se tornou um grupo cada vez mais seleto, um grupo cada vez mais que busca realmente o autocultivo, né? Buda dizia isso, e acho que até tem uma tradução da Bíblia que Jesus fala alguma coisa parecida também, né? Que ele fala assim, a cada 1000 que me procuram, um me encontra. A cada 1000 que me encontram, um me segue. E a cada 1000 que me seguem, um é meu. E é exatamente isso. O caminho do autocultivo é um caminho de uma peneira, um caminho de busca intensa. E a busca intensa é uma busca que não é fácil. Quer acordar para praticar, quer acordar às 5 da manhã para ir na academia, ou ir fazer lá o seu projeto beneficente, voluntário, né? Então, você está disposto a fazer isso. E para isso são poucas pessoas, mas são poucas pessoas com um engajamento e uma dedicação muito grande. É isso que nos move. No dia 5/3, a escola voltou a fechar, né? São Paulo voltou para a fase vermelha, Covid-19. A gente retomou as aulas online. E não sei se vocês se lembram, mas foi nessa semana que a gente fez as aulas online extras. Então, a gente fez a palestra sobre a nossa história no Kung Fu, bate-papo, quem queria saber. Acho que a Carolzinha entrou nessa. A gente fez a palestra do Chorifá, a gente fez palestra de dança do leão, a gente fez várias coisas legais. E isso acho que deu, sei lá, para a gente um grau, assim, um up de, putz, eu quero fazer mais sobre isso, quero trabalhar mais com essa coisa de falar também, de trazer conteúdo, de trazer experiência e conversar com as pessoas sobre as coisas que eu acho muito legal. No dia 14/3, nós completamos 50 dias de prática. No dia 3/4, eu divulguei pela primeira vez o post do programa de autodesenvolvimento e autoconhecimento e desenvolvimento holístico, Grupo por um Mês Melhor, que passaria a ter encontros ao vivo, uma vez por semana, com temas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre baseado na lógica do Kung Fu. Apareceu aí? Ah, então tá passando. Mudou? E aí, desde então, no dia 27/4 de 2021, e aí por isso que eu tô falando que a gente está finalizando quase o ciclo, né? Porque hoje já é dia 17 de março, gente. Tá acabando, estamos quase chegando, né? Foi o primeiro encontro, nosso primeiro encontro oficial do Grupo Por um Mês Melhor, que tinha como grande objetivo estabelecer o autocultivo. Desde então foram 45 encontros, hoje é o nosso 46º encontro do grupo, né? E a gente começou lá no início mesmo, bem no comecinho. O nosso objetivo maior era falar sobre... Eu queria encontrar um lugar aqui. Bem no comecinho, os primeiros encontros nossos, a gente falou sobre autocultivo. E aí eu trouxe para vocês um pouco sobre o que era o autocultivo, por que isso era diferente de autocuidado, porque às vezes eu encontrei um outro jeito de falar sobre isso recentemente, que o pessoal fala que a gente tem que ter força de vontade. Mas vontade eu tenho de ficar na cama, né? Vontade eu tenho de dormir, vontade eu tenho de tomar um sorvete, né? Eu não tenho vontade de comer salada, eu não tenho vontade de fazer exercício, né? Eu tenho vontade de meditar, eu tenho vontade de ficar de boa, né? E o autocultivo ele se diferencia nesse sentido, porque é mais do que ter vontade, é agir, é ter disciplina, é ter coerência e você buscar. Logo em seguida, a gente explanou então um pouquinho o que era o autocultivo e que o objetivo do grupo seria esse, buscar autocultivo e autoconhecimento. E aí eu fiz palestras separadas, a gente fez encontros separados falando sobre cada um dos pilares do autocultivo. Alimentação, nutrição adequada, os exercícios corporais, que a gente diferenciou um pouco das atividades físicas, a qualidade do sono, as conexões sociais, o comportamento positivo e a espiritualidade, né? Então, esses 6 pilares a gente abordou em cada um dos encontros e a gente conseguiu
transformar Por uma vez melhor realmente numa ferramenta que a gente pudesse ir trazendo um pouquinho de cada uma dessas coisas. Como eu posso melhorar minha alimentação? Como eu posso melhorar meus exercícios corporais? Como eu posso melhorar meu sono? Como eu posso melhorar os meus comportamentos positivos? Como eu melhoro a minha espiritualidade? E foi aí, depois de mostrar, sei lá, depois já tinha sido uns 10 encontros, depois de uns 10 encontros desses 45, foi que eu consegui mostrar para as pessoas, porque até ali também tinha bastante gente que não era do Kung Fu, tinha a Estelinha, né? Tinha a Karina Pavão, tinha outras pessoas que não são da arte marcial, e elas tinha que mostrar para elas. Olha a Gil Galvão aí. Boa noite, Gil. Tava treinando, né, mulher? Tava, desculpa, gente. Vou ficar quietinha aqui. Imagina. Que tá de boa. Eu tô contando um pouquinho da história do Por um Mês Melhor e vocês já vão entender onde eu vou chegar. E aí, a gente começou falando sobre autocultivo, a gente falou sobre os pilares e a gente descobriu que tem uma ferramenta de autocultivo que é o Kung Fu. Uau! Né? Que coisa mais fantástica! Tem uma ferramenta que a gente consegue alcançar todos esses 6 pilares. Uma nutrição adequada, um exercício corporal, qualidade do sono, conexões sociais, comportamentos positivos e espiritualidade. E por quê? Porque quando a gente olha para o Kung Fu como não só uma prática, não só um exercício, não só um sistema, mas quando a gente olha para ele como filosofia, como metodologia, a gente alcança todos esses pilares com muita facilidade. Porque, afinal, como vocês sabem, Kung Fu significa teoria, prática e tempo. E aí eu separei aqui, né? Esses dois primeiros, esse primeiro ideograma, que é o Kong Fu, significa trabalho, o Kong significa trabalho, e ele pode ser dividido em 2 ideogramas, teoria e prática, que eu já falei para vocês bastante. E o segundo ideograma significa Fu, que a palavra Fu significa a passagem do tempo. Certo? E o que a gente tentou desenvolver desde então? Depois que a gente falou sobre os pilares, depois que a gente falou sobre autocultivo, o que a gente desenvolveu? A gente começou falando sobre taoísmo e a gente começou... depois do taoísmo, a gente começou a falar sobre o budismo Shan. Certo? Que é o Zen. Na linguagem japonesa é o Zen. E foi isso que a gente conversou em princípio, né? Foi sobre o taoísmo e foi sobre o budismo Zen, ou budismo Shan, que é o nosso grande embasamento teórico, que é o nosso Kung. Só que, para além disso, a gente também pôde colocar em prática o Lik, a força. Como que a gente fez isso? Através do Tai Chi, através do Qigong, através da meditação, através do Kung Fu Shaolin, através do Pilates, né? Através do Chorifá. Então, e o que eu acho que é muito louco, assim? É que, por que não são 3 ideogramas, né? Por que é Kung Fu? Por que não é Kung Lik Fu? Por que esses 2 ideogramas que significam teoria e prática juntos formam a palavra trabalho? Porque o trabalho, o desenvolvimento pessoal, ele não passa só pela teoria e nem só pela prática. Ele precisa ser as 2 coisas juntas. Não faz sentido eu saber só falar sobre um assunto e não faz sentido eu fazer uma coisa sem saber o que eu estou fazendo, né? E eu acho que é essa a essência do grupo. Porque a gente estudou taoísmo, o taoísmo que levou a teoria do taoísmo, que levou à prática do Tai Chi e do Qigong, e a gente estudou a teoria do budismo, do Zen, do Shan, que levou à prática da meditação e do Kung Fu Shaolin. E não é nada... E assim, quando eu olho, por que eu acho que isso é a essência do grupo? Porque o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento a partir dessas teorias e dessas práticas, que são indissociáveis, né? Não é uma coisa e a outra. Eu não falo só sobre a teoria, e vocês fazem aula lá. Eu estou viajando? Né? Eu estou viajando na maionese. É uma coisa junta, né? É uma coisa reunida, é uma coisa síncrona. E quando a gente consegue colocar essa teoria que a gente aprende aqui em prática, quando a gente faz o verdadeiro trabalho, é que a gente muda as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos hábitos, né? E é o que eu falo sempre para vocês, nós estamos aqui, não é para discutir quantas garras tem a pata do dragão, não é para discutir se a cueca do Shan era vermelha ou azul, né?
é para discutir coisas, teorias que sejam passíveis de colocar em prática e de mudar as nossas atitudes, comportamentos, pensamentos e hábitos. Não é isso? E por que eu estou falando isso, Léo? Por que raio que você está falando disso? Por quê? Mudou? Porque a gente vai... deixa eu tentar. Pronto. Porque quando a gente pensa no Kung Fu, e nesse desenvolvimento do Kung Fu como ferramenta de autocultivo, não como exercício, não como técnica, mas como uma coisa muito maior, uma filosofia que envolve o desenvolvimento pessoal, ele tem 3 grandes linhas filosóficas. O taoísmo, o Shan e o confucionismo. O Kung Fu, ele é baseado nessas 3 coisas. E olha vamos ver se vocês conseguem... Quando eu estava montando esse slide, eu fiz tipo... Vamos ver se vocês vão chegar na mesma conclusão que eu. O taoísmo foi criado por Lao Tzu, né? Foi sistematizado por Lao Tzu. E a gente estudou um pouco sobre o Tao, o Yin e o Yang. A gente falou sobre o que era o Tao, o que era o Yin e o que era o Yang. E eu tentei resumir o taoísmo em uma frase, que é: ele nos ensina como aprender, nos ensina como entender o mundo, né? O Tao, o Yin e o Yang, eles ensinam para a gente um pouco sobre como eu devo lidar com as coisas, né? Eles nos ensinam sobre como eu devo observar uma situação e aprender com ela. Depois, a gente foi para o budismo Shan, que foi sistematizado, foi cristalizado pelo Tamo, que é o Bodhidharma, no qual a gente estudou o conceito de Dharma, mas mais do que isso, a gente estudou as 4 práticas, né? E não sei se novamente faz sentido para vocês, mas ao mesmo tempo que o Tao ensinava a gente como pensar, como aprender, o que eu devo criar na minha mente, o Shan tenta me ensinar como realizar. Ele me coloca as 4 práticas. Ele me fala: tá bom, você já entendeu que o universo é perfeito, que o Tao, o Yin e o Yang, que a gente deve se inspirar na natureza. Mas agora, para fazer isso, você tem que nada buscar. Você tem que seguir as 8 pontas da roda de Leme, das 8 práticas, lembra? A esforço correto, a prática correta, tudo correto. Tudo bem? E agora a gente vai para o estudo do confucionismo, que foi cristalizado, foi sistematizado por ninguém menos do que Kung Futsu, né? Que é o nome tradicional, o nome original do mestre Confúcio. Confúcio é uma aportuguesação, uma ocidentalização, né? A palavra Tzu, igual Lao Tzu, significa mestre. Kung Fu Tzu, o mestre do Kung Fu, o mestre da arte de se tornar mestre, o mestre da arte do desenvolvimento, que ele vai nos ensinar como aplicar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando eu fiz essa associação, eu fiquei, não, gente, não é possível, nem eu sabia disso. Eu descobri isso quando eu estava realizando esse slide, quando eu estava montando esse slide. Gente, só eu estou bobo? É muito idiota o que eu estou falando, assim? É muito idiota. Não, faz todo sentido. Pelo menos os 2 primeiros, né? O terceiro, eu não sei nada sobre confucionismo, mas eu achei que fez muito sentido a associação da diferença entre o taoísmo e o Zen. Eu fiquei bobo. Eu falei, agora, e vocês vão estudar o confucionismo, a gente vai estudar, mas eu preciso falar para vocês, da mesma forma que a gente estudou o Tao, o Yin e o Yang, da mesma forma que a gente estudou o esboço da prática, o Dharma, agora a gente vai estudar o caminho do guerreiro. E olha para essa palavra, a gente vai estudar mais isso hoje. Mas caminho do guerreiro. O que isso te traz da alusão? Caminho do guerreiro. Ele me mostra o caminho que eu devo traçar. Ele me mostra como eu devo fazê-lo, como eu devo agir.
Então, né, Carolzinha, a gente não sabe nada sobre confucionismo ainda, a gente ainda está tentando entender, né? A gente não aprendeu sobre isso, não estudou isso ainda, mas caminho do guerreiro não te dá uma impressão de ele vai me mostrar agora onde ir, o que fazer? Dá a sensação de que é exatamente isso que tu tá mostrando aí. A gente estudou a teoria na escola, a gente fez a prática lá, e agora a gente vai pra guerra, entendeu? Agora a gente vai lutar. Que é o verdadeiro trabalho, que é o verdadeiro desenvolvimento. Quando eu aplico isso no tempo, isso vira Kung Fu. Cara, eu fiquei tipo, nossa, sabe? Tipo, nós vamos lutar, Gil, é isso mesmo. Nós vamos lutar. E nós vamos lutar contra quem, Dona Isilda? Nós vamos bater nos russos lá, nós vamos bater no Putin. Não, né? Nós vamos bater em nós mesmo. Nós vamos trabalhar com essa força de guerrear de nós. Né? Vital. Então, o que nós vamos começar a estudar agora é o caminho do guerreiro. Antes de nós... eu quero que fique muito claro que o confucionismo é muito maior do que você chamar isso de Vital, tá? Muito maior, muito maior, muito mais amplo. Só que eu acho que estudar o caminho do guerreiro é uma forma muito simples da gente começar a entender o Confúcio, tá? Então eu acho que é uma abordagem muito bacana por onde a gente começar, porque eu acho que é uma abordagem que fica mais fácil, mais simples. E é importante que vocês entendam que a palavra Vital significa literalmente caminho do guerreiro. Essa tradução, ela não é, ela é uma tradução feita por nós. Confúcio não falava disso, tá? Confúcio não usava o termo Vital. E vocês vão entender, eu espero, que vocês entendam o porquê nos próximos encontros nossos, né? Mas a gente usa esse termo caminho do guerreiro porque é exatamente o que outras culturas... Então, Wu significa guerra. Wushu, arte marcial. Wushu, né? Wushu é arte marcial. Shu é arte. Wu é marcial, é bélico, é guerra. Tao é caminho, não é? Tudo bem? Então, o caminho da guerra, o caminho do guerreiro. Olha lá, bonitão, né? Caminho do guerreiro. Fiz um slide aqui, todo bonitão. O que é muito interessante de parar para pensar? E aí era isso que eu queria era aí que eu queria chegar. Peraí que eu vou... Esse negócio fica aparecendo na frente. Peraí que tá dando spoiler. Aí. Pronto. Que o caminho do... por que eu tô falando isso? Porque o caminho do guerreiro, ele é uma coisa muito maior do que o confucionismo. E o confucionismo é uma coisa muito maior que o caminho do guerreiro. Jesus amado, não entendi foi nada. Por quê? Porque quando se fala em caminho do guerreiro, isso é um termo que é muito utilizado por várias culturas. Vocês já devem ter ouvido falar caminho do guerreiro solitário, caminho do guerreiro pacífico. Tem várias culturas que trabalham com isso. Que é o quê? Que é o caminho da guerra. Como se tornar um guerreiro, exatamente o que a Ju falou. Né? Então, por exemplo, a gente tem os guerreiros samurai, que tem dentro da filosofia, que é a filosofia da pena e da espada. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a filosofia chamada Bushido. A gente tem os cavaleiros da Idade Média, os cavaleiros da Távola Redonda, né? Sir Lancelot, olha lá, bonitão, lá naquelas guerras de... como é que é o nome daquilo? Era Avalon, né? Távola Redonda. Isso, essas coisas aí. Oi? Acho que é Avalon, né? É isso aí, essas coisas aí. E a gente tem também os modelos de visão de guerreiro da cultura nahual, que é a cultura asteca, a cultura dos povos pré-hispânicos que moravam aqui na América Central. Né? Então, quando a gente chama o confucionismo de Vital, é a gente fazendo alusão com essas outras abordagens de guerreiro de outras épocas e outros lugares do mundo.
E aí a gente traduz isso para a língua chinesa, Wu, guerra, tal, caminho, Wu, tal. Né? Mas Confúcio, ele fala sobre isso, mas de uma forma diferente, sem usar exatamente essa expressão. Só que abordando exatamente isso, o caminho de como se tornar o ser humano perfeito, como se tornar o guerreiro. Agora eu vou deixar para vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem também, óbvio, mas pensa nessas 4 visões. Então, a gente tem uma visão chinesa, confucionista, uma visão japonesa, do guerreiro samurai, uma visão cavaleiresca da Idade Média, né, os cavaleiros medievais da Tábua Redonda, e a visão Toltec, da cultura narval. Ah, Serginho, eu não conheço nada sobre isso. Eu pus algumas imagens aqui para ajudar a gente. Tem algo que chama a atenção, pelo pouco que a gente conhece, pelo pouco que vocês conhecem, tem algo que chama a atenção, que talvez esteja presente em todas essas culturas? Ou não? Não. Pelo jeito, não. Tem algo Depende. Tem várias coisas, na realidade. Acho que todos eles falam sobre preparar-se para a guerra. Todos eles são, tipo, a preparação da pessoa para a guerra. É a única coisa, assim, que eu consigo ver em comum, assim, sabe? De, tipo, todos eles são cavaleiros, todos eles utilizam armas, todos eles... Para mim, é só isso que eu consigo pensar, é guerra. Só a visão Toltec, que é a cultura na roca, eu nunca ouvi falar. Então, posso estar falando besteira também. É isso que eu quero. Vai, vamos lá, participem. Talvez tenha, eu não sei, tô chutando, mas talvez tenha algum tipo de romantização no sentido de talvez elevar esses guerreiros a categorias melhores de pessoas, mais éticas, sei lá. Pelo menos estou pensando em samurais e na literatura, assim, ocidental. Cara, muito interessante. Muito, muito interessante. E aí eu chamo... Você concorda com a Carol, Donizildo? Eu acho que o que eles queriam mostrar é que eles eram diferentes, né? Não eram como a maioria das pessoas. Isso então, é muito interessante. Isso é muito interessante, Donizilda. E aí eu chamo a atenção para o comentário da Gil. Todos eles têm arma mesmo, Gil? Mas então, eu não sei da cultura narwhal, sabe? Assim, eu cresci jogando RPG, então a parte da Idade Média e tal eu conheço bastante. Eu cresci vendo anime, então Bushido também é uma coisa que faz sentido para mim, assim. Os ninjas, nem todos eles usavam armas, né? Às vezes as armas eram o próprio corpo, né? Uma outra coisa que eu vi em comum é que todos eles viviam para isso, né? Tanto é que eles morriam para isso também, né? Não sei mais o que... É isso aí. Mas olha a imagem do Confúcio. O Confúcio tá lá, a arma dele pode ser outra coisa, né? Pode ser a palavra, né? Palavra. Agora, então, esbanje o seu conhecimento. Como os filósofos, né? Dizem que o confucionismo é uma filosofia, né? Assim como os filósofos, a arma dele era a educação, né? A palavra, a disseminação do conhecimento. Acho que vai por aí aí que eu quero chegar mesmo. Um pouco bem que a Carol trouxe com essa visão, assim. E Gil, esbanja o seu conhecimento, então, de animes, né? Como é que funciona o tal do Bushido? Então, eu acho que o mais conhecido são os samurais, né? Eu não sei explicar exatamente como é que funciona, mas tem hierarquias, né, entre os samurais. Eles também são, tipo, knights, né? Eles são cavaleiros, tem a hierarquia dentro
dentro do... Tem um monte de regrinhas, assim, por exemplo, o harakiri, que é cometer o suicídio por causa da desonra. Ah, é uma coisa, assim, super, sabe? Super quadradona, assim, super cheio de regras, bem militar mesmo, sabe? Bem E japonês. bem japonês. É, deles viverem para isso mesmo. Assim, quem viu Mulan sabe, né? O que é a questão da desonra familiar, né? Que a mina foi, se disfarçou de homem e foi pra guerra, entendeu? Para não desonrar a sua família, não desonrar os seus ancestrais. Então tem muito desse rolê aí. Carolzinha, Donizilda, Carolzinha, dentro do que você falou, assim, quando você pensa num samurai, por exemplo, lá do Bushido, ou num cavaleiro da Távola Redonda, um cavaleiro medieval, né? Tudo bem, a gente talvez não conheça muito a ideia do Confúcio, nem na visão narwhal, né? Mas que tipo de ser humano você pensa? Que tipo de pessoa é essa pessoa? Bom, não é qualquer um que chega lá, né? Então, eu acho que é alguém que, enfim, passou por uma série de testes e provações, e que conhece, tem algum conhecimento sobre aquilo, e que eu acho que, sobretudo, é ético no sentido de obedecer aquelas normas militares. Então, eu não sei. Eu acho que essa questão da honra é muito importante também, porque afinal são pessoas que normalmente usam armas, têm muito poder, ferir outras pessoas, então tem muito essa questão de se ater àquilo que é certo, ou aquilo para o qual você está lutando, enfim. Não sei se é por aí. É bem por aí. É bem por aí. Eu posso ir embora, vocês estão construindo tudo que eu quero já. Quer falar, Donizilda? Não, eu acho que o que eles inspiram, na verdade, é isso mesmo, né? Eles inspiram força, coragem e gente do bem. Isso! Isso! Me lembrei aqui mais um pouquinho sobre os samurais, né? Eles geralmente serviam a realeza, né? Então eles eram elite. E tinha o código de honra e tudo mais. Então, assim, essa questão deles serem bondosos, assim, eu discordo. Eu acho que eles cometiam muitas atrocidades em nome de um governo, né? Mas, enfim, tem muitos e muitos samurais, muitas lendas e histórias de samurais, né? Eles Eu tinham lá o concordo seu com você. código de honra, a sua ética, mas eles serviam ao governo, né? A princípio. Depende, né, Ju? Depende, mas eu concordo. E para pensar no cavaleiro medieval. Até que ponto também não é isso, né? Mas onde eu quero chegar? É um pouco de tudo que vocês falaram. Quando a gente olha para um cavaleiro, quando a gente olha para um guerreiro, a visão de um guerreiro, a gente, às vezes, em princípio, a gente tem uma impressão de que ele é uma pessoa, de que o guerreiro, o guerreiro, o lutador, ele é uma pessoa bruta. Uma pessoa bruta no sentido de que ele é um guerreiro físico, entende? De que ele é um verdadeiro lutador no seu sentido mais marcial da palavra, no seu sentido mais combativo da palavra. E que muitas vezes era mesmo, não era? Sim. Quantas vezes não era de fato esse guerreiro era um guerreiro físico, combativo. Mas o que me chama a atenção de todas essas, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre cada uma delas, é um pouco de tudo isso que vocês falaram, que para além de toda e qualquer força combativa, habilidade técnica, eram pessoas muito especiais, né? Pessoas muito únicas, pessoas que não eram qualquer um, que nem a Carolzinha falou.
que tinham que seguir um processo de desenvolvimento, uma linha de conhecimento, uma linha de ética, de honra estrita. Pessoas que estavam intimamente ligadas não só ao combate físico, mas que estavam ligadas muito mais a uma elite, que nem a Carolzinha falou. E quando a gente pensa em elite, muitas vezes a gente pensa em uma elite financeira, uma elite sociocultural, socioeconômica, mas usa a elite também no sentido de uma pessoa diferenciada. Acho que foi a Gil que falou diferenciada. Aquela pessoa que está num outro patamar. E não significa que ela é melhor, mas que ela vê o mundo de uma outra forma, de um patamar diferente. Né? Como é que é? Hoje em dia, pensa hoje, ainda existe a Ordem dos Cavaleiros na Inglaterra, não é? Quem que ganha a Ordem de Cavaleiro? Músico, cientista, atleta, gente que fez algum feito extraordinário. Exatamente, Carol! Exatamente, né? Então, as pessoas que são capazes de feitos extraordinários, as pessoas que são capazes de se elevar a níveis muito melhores do que qualquer outro nível existente, né? Quando a gente fala dos samurais, por que um samurai se mata, Gil? Não estou mandando vocês se matarem, tá? Geralmente é quando ele vai contra alguma coisa do código de honra dele. Quando ele vai contra alguma coisa que ele aprendeu, entendeu? Quando ele faz alguma coisa errada, quando ele comete alguma injustiça, ele mata alguém, sei lá, sabe? Tem vários motivos. Não é isso, mas olha o que você falou. Você percebe como tudo bem, parece que a gente está em tempos diferentes, e é por isso que a gente estuda Confúcio e não esses outros caras, mas quando você para pensar que são pessoas que morrem, que dão a própria vida pelos seus valores, isso chama muita atenção sobre esse tipo de pessoa, né? Você recebeu eu lhe nomeio Sir Isilda. Não, Sir não sei como é que fala, né? Isilda. Quando você tem lá a rainha da Inglaterra põe a espadinha lá, que você virou cavaleiro, aquilo é uma grande honraria. Porque você foi capaz de criar um outro nível de desenvolvimento. Você foi capaz de criar algo extraordinário, espetacular, esplêndido. Você agora vocês entenderam, a elite. Então, o cavaleiro não, perdão. Cavaleiro é lá da Távola Redonda, é a Idade Média. O guerreiro, ele é, em sua maior essência, muito mais do que pancadaria, muito mais do que um cara que sabe mexer uma espada, ele é um cara que tem valores. E aí, quando a Gil olha para o Confúcio e fala, talvez a arma dele seja as palavras, já dá para a gente uma ideia de que valores a gente está tentando buscar, não é? E aí, para quem assistiu o último encontro lá, que a gente falou do projeto, lembra que eu falei um pouquinho para vocês do Sun Tzu? Sobre Sim. O que deveria ser um homem superior, uma pessoa superior? É aquela que é humilde, sábia, serena, desenvolvida. O que é legal? Isso, muita gente hoje fala que é uma visão moderna, uma visão... mas você está pegando o Kung Fu, você está pegando aí
a ideia de guerreiro, que era o guerreiro da pancadaria das espadanas lá, de matar todo mundo, e você está modernizando, você está usando esse conceito para falar das guerras de hoje, que as nossas guerras de hoje não são com armas, mas são com... Quer dizer, tem guerras com armas, mas vocês entenderam, né? Que o guerreiro de hoje é um guerreiro interno, que o guerreiro de hoje é um guerreiro que tem que saber ser sereno, usar a sua inteligência, que o guerreiro é um cara que sabe se desenvolver internamente, todas as habilidades, que é um cara que sabe controlar o seu próprio estresse. Você está só pegando o que era um negócio e modernizando. Ou nada. Mentira. Por quê? De fato é. De fato é. O guerreiro é essa pessoa, é esse ser. Só que não sou eu que estou modernizando para os dias de hoje. Ele já era isso. O guerreiro já era esse ser. E se não foi suficiente para vocês pensar as conclusões que vocês mesmos tiraram, eu trouxe ainda 2 trechos que falam sobre guerreiro, sobre o caminho do guerreiro, sobre o que é ser um guerreiro. Esse primeiro foi escrito por Sakyamuni Buda. Ele escreveu isso no Anguttara Nikaya, que é o grande livro do budismo. Sakyamuni Buda é o Buda original, é o príncipe Siddhartha. Olha o que ele escreve. Guerreiros, guerreiros, assim nos chamamos. Lutamos pela gloriosa virtude, por elevadas aspirações e pela sublime sabedoria. Por isso nos dizemos guerreiros. Precisa falar alguma coisa? Não. Alguém quer comentar para falar? Né? Não sei vocês, mas a primeira vez que a gente ouve a palavra caminho do guerreiro é que vocês já estão treinadas, né? Vocês já estão alejadas da minha pessoa, né? Vocês já estão treinadas aqui sabendo que a gente busca né? Mas primeira vez que a gente ouve caminho do guerreiro, a gente pensa que Buda vai falar o seguinte: guerreiros, guerreiros, assim nos chamamos. Lutamos pelo nosso governo, né? Pelas nossas terras, arrancamos o sangue das pessoas que não são merecedoras. Por isso nos dizemos guerreiros, não é? Mas Buda não comenta sobre isso. E aí, o outro trecho que eu trouxe foi exatamente pensando que vocês não conheceriam um pouco, talvez a cultura narwhal fosse a que a gente menos conhecesse. Eu trouxe um trecho que é do livro do Carlos Castaneda. O Carlos Castaneda, ele escreveu alguns livros. Um deles chama Viagem a Ixtlan, no qual ele escreve os ensinamentos que o mestre narwhal dele, que é o Dom Juan Matos, descreve para ele sobre o que é ser um guerreiro, né? O caminho. Então, o Carlos Castaneda, ele é só o escritor, tá? Não é da cultura narwhal, mas ele passou muito tempo lá conhecendo e escreveu isso. Quem é da cultura é o Dom Juan Matos. A existência de um homem de conhecimento é uma luta incessante. E a ideia de que ele é um guerreiro, levando vida de guerreiro, dava à pessoa os meios de atingir a estabilidade emocional. Daí, ser um guerreiro é uma forma de autodisciplina e frisa a realização individual. Então, senhoras, o que nós vamos começar a estudar agora é a visão chinesa do caminho do guerreiro, é a visão confucionista. Mas eu precisava que vocês entendessem que ser um guerreiro é buscar a sublime sabedoria. Que ser um guerreiro é um processo de levar uma vida de guerreiro é ter uma vida de autodisciplina constante, buscando a realização individual. É uma luta incessante. É um caminho diário para atingir. Aqui ele fala da estabilidade emocional. Nem parece que ele escreveu isso há quantos anos atrás.
povos pré-hispânicos. Aí você falaria, esse cara aí está adaptando o conceito de guerreiro para os dias atuais, né? Tá falando sobre estabilidade emocional. Daqui a pouco ele vai falar sobre mindset, né? É uma forma de autodisciplina que frisa a realização individual. Vocês percebem como isso já está nas culturas há muito tempo? Eu sei No que eu não preciso fundo convencer. Opa, Oi? Pode falar, perdão. pode falar. Não, que no fundo, assim, você travar a guerra com você mesmo, né? Não com o outro. Aí isso me lembrou também, é que eu não conheço muito, eu tenho medo de falar besteira, mas a ideia de jihad para a cultura islâmica, porque eu acho que é muito no sentido, as pessoas, enfim, mudam isso, falam que é com o outro, mas o sentido original, eu já ouvi dizer que é com você mesmo, uma luta, uma guerra com você mesmo. Então, enfim. Então, senhoras e senhores, nós aprendemos como aprender. O taoísmo nos ensinou que o mundo é perfeito e que as pedras, os obstáculos estão aqui para nos ensinar. Bodhidharma nos mostrou como é possível aplicar isso na prática, como se realiza o tal, que é o Dharma. E agora o confucionismo está começando a nos ensinar o que nós temos que fazer. E ele está dando essa dica para nós aqui, ó. Vai ser uma guerra. A luta pelo desenvolvimento, ela é uma guerra. É uma guerra interna. É uma guerra no sentido de que é uma luta incessante. É uma escolha a cada dia. Lembra que a gente começou o encontro de hoje falando sobre força de vontade? É igual. E só para a gente finalizar, o que vocês acham que chama o caminho do guerreiro? Tal. Bushido. Por que o caminho? Por que não o objetivo do guerreiro? A luta do guerreiro? A guerra do guerreiro? Não é por causa do tal? Justamente por ela ter essa raiz, né? Essa influência do tal? Porque o que eu vejo é que o confucionismo, tipo, assim, da forma que a gente está estudando, né? A gente estudou o taoísmo e aí budismo zen, e o confucionismo ele vem, não é à toa, entendeu? Não é assim uma coincidência. Ele vem porque ele tem como base explicativa, né? Base teórica, o taoísmo e o budismo zen. Eu acho que o caminho do guerreiro é por causa do taoísmo, né? Por causa do caminho. A gente está falando desse caminho, que é uma escolha para a vida inteira, né? Ele vai ter que fazer isso durante a vida inteira. Não é uma coisa assim que eu vou ter uma luta agora, depois que acabar a luta, acabou. Ou eu vou ter uma guerra agora, depois que acabar a guerra, acabou. Não, eu vou ter uma luta, eu vou ter uma guerra, eu vou ter uma batalha, eu vou ter um outro eu vou continuar para sempre, né? Nisso. Acho que é por isso. É exatamente isso. E você tem toda a razão. Confúcio tinha grande influência de Lao Tzu e de Sakyamuni Buda. Então, Assim, quando eu estudei um pouco de filosofia na escola, tá? Então, a gente não chegou a falar de Confúcio, mas ele estava sempre no meio, assim, quando a galera falava de Platão, de Aristóteles. Ele é lá na China, mas ele é uma versão dessa galera que gostava de juntar o povo na praça, juntava o povo nas academias, nas escolas, trazia um tema para ensinar essas pessoas como viver, né? E eu acho que é a mesma coisa, é ensinar a viver as pessoas, né? Isso é muito religiões, filosofias de milênios, muitos milênios antes de alienígenas, tudo que vocês puderem acreditar ou não, ensinar a viver é a coisa que eu acho que é para sempre, né?
Confúcio veio à Terra para nos ensinar. Buda veio à Terra para aliviar o sofrimento da humanidade. Lao Tzu veio à Terra porque veio. Confúcio veio à Terra para nos ensinar como viver. E dizem que Jesus veio à Terra para nos ensinar a amar, né? Então, cada um veio ensinar alguma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Cada um veio fazer a sua parte, né? E o que ele nos ensina, assim como Sócrates, Aristóteles, Platão, quando ele faz essas rodinhas e bate esses papos, o que ele está falando é o seguinte: eu quero ensinar vocês uma maneira de viver. Essa maneira de viver, ela tem duas partes. Uma é um caminho, ou seja, não tem fim. É uma busca incessante. Cada vez que você chega, você percebe que tem mais caminho pela frente. Cada vez que você vira uma esquina achando que acabou, você vem mais uma bifurcação, mais uma escolha. E a segunda é que esse caminho é de um guerreiro. É de um lutador. Que busca arduamente pelo seu desenvolvimento em seu sentido mais amplo. E aí é que a gente vai estudar as virtudes do confucionismo. E o guerreiro, né, assim, nada mais é do que o Tzu, né? O mestre dele mesmo, né? Tudo se encaixou já, gente. Eu já transcendi. Certo, meninas? A minha proposta agora, nesses próximos dias até terminar abril, para a gente finalizar um ano certinho, é só introduzir o confucionismo, tá? E na nova proposta que a gente vai seguir, a gente vai aprofundar em todos os três ramos, tanto no confucionismo, quanto no taoísmo, quanto no budismo. Aprofundar as três coisas. A gente só trouxe abordagens iniciais de cada uma delas. A gente vai aprofundar em cada uma delas, exatamente para ajudar a gente a viver melhor, a entender melhor, e praticar mais e tudo mais. Dúvidas, comentários, questões, respostas? Estou muito feliz, na real. Tá feliz? É muito legal. É muito legal isso. Que bom. Também estou feliz. Posso fazer uma coisa? Diga. Claro. Vamos, é o seguinte, vamos colocar uma meditaçãozinha de 5 minutos para a gente fazer juntos aí, pode ser? Vamos. Claro. Vamos nos posicionar? Eu não vou guiar, eu vou pôr o meu áudio guiando, porque aí eu sei que vai dar 5 minutinhos certinho, não passa do tempo de ninguém, tá bom? Certo. Vocês ouvem? Vamos iniciar a nossa prática. Sim. Então vamos lá. Vamos sentar adequadamente, coluna ereta, queixo para dentro. Vamos reunir as mãos em frente ao rosto, gachô. Assumir nosso asana, nossa postura. Os olhos semicerrados, coluna ereta. A língua toca o céu da boca. Iniciando. Vamos iniciar a nossa prática, assumindo a nossa postura habitual, aquela que você está acostumado, tornando o corpo relaxado, tirando a tensão da musculatura e mantendo a coluna ereta, alinhada com o teu quadril e a tua cervical. Fecha de maneira suave os olhos, mantendo apenas uma pequena fresta de 45 graus olhando para o chão e relaxa toda a musculatura.
Convido você a tomar consciência sobre a tua respiração, inspirando e expirando. Puxa o ar, solta o ar. Se conecta com teu corpo interno e busca ouvir tua própria voz. O momento da meditação é único. O único em que você pode ouvir a si mesmo sem interferências externas, sem preocupação, sem qualquer ruído para te atrapalhar. É o momento da tua identificação com você mesmo, do teu autoconhecimento e do seu autodesenvolvimento. Inspira e expira. Conforme você inspirar, tranquiliza a tua mente. Conforme você expirar, relaxa o teu corpo. Inspira, tranquiliza a mente. Expira, relaxa o corpo. Inspira, tranquiliza a mente. Expira, relaxa o corpo. Se atenta agora a esse processo, ao fluxo de ar que vai estar entrando e saindo. Observa a velocidade com que ele entra, a temperatura, a frequência, a musculatura que você utiliza e sempre volta a relaxar o teu corpo. Puxa o ar, solta o ar. Se qualquer pensamento vier à tua cabeça agora, permita que ele chegue e que ele se vá da mesma forma que ele veio. Suave, sem julgamento, sem preconceito, sem agressividade. E retome a atenção sobre o próximo ciclo respiratório. Que eu me torne em todos os momentos, agora e sempre, um protetor para os desprotegidos, um guia para os que perderam o rumo, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para os que têm rios a atravessar, um santuário para os que estão em perigo, uma lâmpada para os que não têm luz, um refúgio para os que não têm abrigo e um servidor para todos os necessitados. Devagar vamos abrir os olhos, retomando os sentidos, realizando pequenos movimentos, voltando aos poucos ao mundo externo. Gratidão. Muito obrigado por hoje. Muito feliz que vocês estão aqui comigo. Muito feliz por mais uma noite maravilhosa. Vamos tentar manter esse estado agora de presença, de consciência, para conseguirmos descansar.
comentário? Eu tenho um comentário. É ruim a consciência, a real consciência, porque eu não percebi que que tava tão quente no meu quarto. E aí, quando eu comecei a meditar, veio um calor insuportável, realmente, tipo, atrapalhou. Então, não sei se é a mente também pregando peças, igual você comenta, mas só queria compartilhar isso. Eu acho que tem um pouco da tua percepção externa, né? Você não estava prestando talvez tanta atenção no calor, e aí quando você coloca o teu corpo para prestar atenção, você vê, você nota. Isso já é um grau isso é um grau de dharana, né? É um grau de concentração, de atenção. O próximo grau é pratyahara, que é observar que esse calor existe, mas ele não me atrapalha. Dureza, né? Esse calor é dureza. Eu tô com o ventilador ligado aqui também, porque senão não dava. Mas só para você entender aquilo que você falou. Não significa que é a mente pregando peças. Você está sentindo. Teu corpo sente, tua pele sente. Agora, o que é a tua mente? É você interpretando que é ruim. Que é desagradável. A sensação só é a sensação. Quando a gente consegue se conectar com a essência e estar desperto, percebemos que a sensação é a sensação. E quando a gente tem a impressão de que uma sensação é ruim, na verdade somos... Aí sim, talvez seja a mente pregando peça na gente de que a sensação é ruim. Mas o fato de antes você não estar percebendo um calor tão intenso e depois estar, mostra como você consegue entrar num nível de atenção que antes você não estava. Que antes, talvez, por você estar com uma atenção muito focada em mim, muito focada na nossa reunião, você deixa de pôr a atenção, essa mesma consciência sobre tudo o resto que te rodeia. E a meditação é o momento de você fazer isso. Interessante. Muito bom. Tranquilas, meninas? Esclareceu? Não? Esclareceu? Vamos descansar? Ótima noite para vocês. Semana que vem continuamos e a gente vai se falando, tá bom? Lembrando que sábado que vem, nós temos o nosso encontro lá com o pessoal da... A Raquel divulgou para vocês isso? No grupo? Sim. Então, nós temos o nosso encontro lá, tá bom? Espero que vocês possam estar presentes. Combinado? Beijo grande em vocês todas. Fiquem bem, fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Muito amor para vocês. Obrigado por tudo, viu? Valeu, gente. Tchau, gente. Boa noite.